Oi, meus lírios, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Colibri e é um prazer ter você por aqui. Hoje o nosso tema é tanto voltado ao espiritual quanto ao plano físico. Estaremos falando dos seus talentos físicos e espirituais. Com talentos físicos, né, seus dons, eu estou querendo falar com, por exemplo, uma habilidade para cozinhar, habilidade para desenhar. E quando falamos de espiritual, é mais questões mediúnicas, como por exemplo uma habilidade para decifrar as emoções das pessoas, às vezes decifrar os pensamentos, para meio que prever o futuro, né? Uma certa previsão do futuro através de sonhos, através de sinais que você recebe, como também pode ser um dom para ler cartas, enfim. Só explicando aqui um pouco do que vai ser essa leitura, trouxe 3 opções. Na opção 1 você tem esta concha. Na opção 2 você tem esta outra. Na opção 3 tem essa. Faça a sua escolha. 1, 2 ou 3. Podendo sim ouvir mais de uma se você sentir. E meu contato fica na descrição do vídeo, aí abaixo, para quem quiser uma leitura no particular. Se você quiser algo voltado somente para a sua energia, para o que você está precisando. Vamos então dar início. Para você que se conectou à opção 1. Temos aqui o 4 de espadas, o rei de copas. Vamos começar pelos seus dons espirituais. 2 de ouros, imperatriz e o enforcado ou o dependurado. Bem, o que eu estou vendo aqui para você sobre dons espirituais, bom, primeiro falamos de uma pessoa brilhante, né? Você tem uma estrela que brilha muito, tem uma presença forte e marcante. Quando eu digo isso, quero dizer que onde você chega é bem difícil que você não seja notada, que você não seja notado. Isso pode ter sido uma grande dificuldade, principalmente se você foi uma criança tímida, onde você preferia estar quietinho no seu canto, mas as pessoas sempre iam ali te perturbar, tanto num sentido ruim quanto num sentido mais positivo. Te perturbar, por exemplo, os professores querendo que você fale, que você faça uma apresentação, talvez alguém querendo fazer uma amizade, mas também pode ter te perturbado no sentido ruim, né? Fazendo bullying, perturbando o seu mental, o seu psicológico, te maltratando, mesmo você querendo ficar ali invisível. Mas é bem difícil que isso aconteça porque você, como eu disse, é uma alma muito brilhante, né? Você tem uma estrela que te acompanha, que brilha muito. Isso faz você ter essa presença marcante. O que pode ser muito positivo agora na vida adulta. No sentido profissional, no sentido talvez romântico.
na sua vida pessoal. Se você souber lidar com esse poder que você tem, pode ser algo muito positivo. Você tem um grande poder, porém pode não saber lidar com ele e se sentir a coisa mais fraca, pequena e suja desse mundo. Então cuidado com isso. É aquele viés do mago, né? O mago tem todo o poder e todas as habilidades, mas o seu lado sombra é aquela pessoa que sente que não tem nada, que não é nada e não vale nada. Sobre os seus dons espirituais, o principal deles eu percebo que é a habilidade de renascer. Passei um tempo aqui pensando que era exatamente isso. E é isso, renascer. No sentido espiritual, você tanto tem essa habilidade de superar os maiores desafios e estar sempre se renovando, renovando a sua energia, como também você tem a habilidade de fazer os outros ressurgirem das próprias cinzas, ressurgirem da própria sombra, saírem do fundo do poço. Como eu te disse, você tem uma luz muito grande e pode ajudar através dessa luz os outros a se iluminarem, a acender a própria luz. Então, é uma habilidade espiritual que tem a ver com o renascimento. Seria como trazer, dar vida aos mortos, vamos colocar assim. Se a gente fosse trazer para o sentido da fantasia, né, para o sentido de filmes, livros, você seria um mago, uma bruxa, com essa capacidade, né, de restituir a vida para quem perdeu. Tirar almas da escuridão. Então, no sentido espiritual, eu vejo que você tem essa habilidade de ajudar as pessoas a despertarem, a acordarem para a vida, a iluminarem a própria consciência, a encontrarem seu próprio caminho. Eu falei de estrela e estrela ela tem esse viés de ser um guia, né? De ser um ponto para você se guiar. Como os 3 reis magos fizeram. Ali na Bíblia se guiaram pela estrela para encontrar o menino Jesus. Então sua habilidade espiritual mais forte e notável seria essa. E a habilidade com cura, né? Restituir a saúde, restituir aquilo que se perdeu através da cura. Então essa cura poderia vir através de rezos, né? Benzedura, imposição de mãos, reiki, e até símbolos, com essa conotação de cura, de renovação. Uma habilidade ligada a renovar a vida e renovar o corpo. Aí vamos aqui no Lenormand ver quais são os seus dons e talentos físicos, né? Suas habilidades físicas. O Chauriô. O buquê. A cegonha. Os ratos. A chave. E o navio. Bom, na questão física faz com que você tenha uma grande habilidade com as mãos. Que podem ser voltadas aqui para
questão de cozinha, né? Uma mão boa para tempero, uma mão boa para cozinhar. E também mexe muito com a sua criatividade. Quando falamos do físico, você tem uma criatividade muito forte, te ajudando a criar novas coisas. Isso também faz com que você tenha um olho muito bom para trazer uma decoração para um determinado ambiente, para eventos. Você se daria muito bem trabalhando com isso, né? Design de interiores, arquitetura, design gráfico, computação, que mexa com essa questão gráfica, criação de jogos, né? A criação de personagens, ilustração, ilustrar algum tipo de livro, ilustrar uma história em quadrinhos, um HQ. Você tem habilidade para isso. Aqui eu vi uma pessoa trabalhando numa floricultura. Né? Para trabalhar numa floricultura, você tem que mexer com essa questão da criatividade para criar excelentes arranjos, né? Arranjos que vão agradar o olho de quem vai ali comprar e até agradar a alma de quem vai receber, a alegria de receber um buquê tão... arranjos tão lindos, buquê tão bonitos. Nessa questão mais física, você é aquela pessoa perfeita para levar, para organizar uma festa, organizar eventos, para construir coisas também. Construir algo do zero, não somente na parte da decoração, mas para construir algo do zero, porque você tem muita criatividade para trazer algo novo para aquela construção. Não à toa veio o arquiteto aqui. Por fim, isso aqui, tanto você pode considerar como um talento espiritual, como um talento físico. É o finalzinho aqui para você. Seria para quem tem esse desejo, para quem tem esse desejo e possibilidade, um excelente pai, uma excelente mãe. Seria um dos seus dons também. Uma excelente mãe ou um excelente pai. Seria um dos seus talentos. Ok. Deixa o like, comenta e compartilha. Deixa o hype também. E até a próxima leitura. Grupo 1. Para você que se conectou ao grupo 2. Começamos vendo aqui com o tarô seus talentos espirituais, ok? E aí vamos com o Lenormand ver o físico depois. O 8 de paus, o mago, rainha de paus, os amantes, os enamorados, a temperança. Quando falamos do espiritual para você, vemos aqui um dom de transmutação. Você tem a habilidade espiritual de absorver as energias das pessoas, dos lugares e das situações e transmutar para algo positivo. Isso se você souber trabalhar, se você souber usar essa energia. Senão ela pode passar despercebida. Mas você tem a capacidade de se desenvolver até nisso, para estar transmutando as energias dos lugares, das pessoas.
Não à toa, algumas pessoas já podem ter dito para você que você contribuiu muito com a jornada dela, com a jornada espiritual, com a jornada intelectual, com a jornada pessoal dela. Principalmente para quem lidou muito com o público, como professores, médicos. Mas aqui podemos estar falando apenas também de bons amigos. Num sentido onde você pode ter entrado na vida de alguém e essa pessoa de repente vem em você e diz que é grata por você ter passado pelo caminho dela, pela vida dela, porque contribuiu de forma positiva com a jornada. Você tem a habilidade de apaziguar situações conflituosas. O conflito perde força, perde poder, perde poder quando você está presente. É uma energia que você tem que tomar cuidado, porque como você tem esse viés de esponja, né, absorver as energias, você pode acabar ficando com resquícios delas com você e isso pode acabar te fazendo mal. Mas essa é a sua habilidade espiritual. Absorver aquilo que é de conflito, de difícil, de sombrio que está ao seu redor e transmutar para algo positivo. Uma habilidade que pode fazer com que você também acabe por fazer os opostos se atraírem, no sentido romântico. Num sentido onde você pode entrar, às vezes, como um cupido aí na vida de alguém ou de alguém. Né? Porque pode ter sido mais de um casal que você já ajudou a se juntar. Mas, independente, tem essa questão aqui também. Eu falar aqui com uma pessoa que é possível ver que é bem intelectual. Você é bem inteligente. E pode ter um grande interesse com relação a questões de pesquisas. Né? Pode adorar pesquisar, obter mais informações. Uma pessoa aqui que adora ler e adora saber o significado das coisas. O significado das palavras, a origem das coisas. Aí você pode ser aquele tipo de pessoa que fica pesquisando como surgiu a bebida alcoólica, como surgiu a bomba atômica, quem inventou os livros, quem inventou os exercícios físicos, esse tipo de coisa. Você pode ser uma pessoa muito ligada em conteúdos que falam sobre curiosidades estranhas, curiosidades raras, né? Uma pessoa que pode nutrir aqui também uma grande gama de conhecimentos gerais. Saber um pouquinho de cada coisa, sabe? Então eu vejo você muito inteligente, muito intelectual e muito voltado para pesquisas, para buscar o porquê das coisas, como aconteceu, da onde veio, o significado de tudo. Veio a palavra alquimia. Em outras vidas, é possível perceber que você que se conecta à opção 2 foi uma bruxa ou bruxo, maga, mago, sacerdote, sacerdotisa. Pelo menos 2 vezes na sua vida. Porque aqui eu vejo que tanto você já experimentou a força do mal, quanto também já agiu na força do bem. Às vezes numa vida só, né? Você pode ter percebido que agir de forma cruel, agir pelo mal, agir na energia, na magia das sombras, era melhor do que nada à luz. Em uma de suas vidas você foi assim, né? Essa foi sua principal energia que eu vi, né? Sua principal habilidade espiritual. Mas também nesse sentido espiritual eu posso ver que você pode ter a habilidade aí de fazer
leitura de cartas, leitura no fogo, que seria a piromancia, leitura na água. Tem um tipo de interpretação que você faz com as nuvens, isso é muito raro, quase ninguém usa hoje em dia, mas você teria essa habilidade também se quisesse desenvolver a leitura nas nuvens. E também tem um talento aqui para interpretação de sonhos. É isso. Em dons espirituais. Vamos ver aqui o que você carrega nos seus talentos, nos seus dons físicos. Os pássaros, a cruz, a âncora, a raposa e as montanhas. No físico, como dom, como talento, você possui uma força física grande, tá? Isso aqui vai desde uma pessoa que consegue levantar grandes pesos, a uma pessoa que tem um braço muito bonito, aí um corpo musculoso, um corpo sarado. Pode ser que você tenha tendência, né, a ter esse corpo, então pode ter facilidade em ganhar músculos, em ganhar massa muscular, uma facilidade em ter um corpo mais esbelto, um corpo belo. Isso é um dom aí seu, um talento seu. Mas quando falo força física, também pode ser no sentido de você ter uma grande habilidade de suportar situações que outros não suportariam. Como, por exemplo, os desafios que todo mundo tem, né, da vida. Situações que levam, às vezes, alguém à depressão, alguém a desistir da vida. Situações que deixam outras pessoas em crise, perdidas. Você não se perde tanto. Você, por mais que seja abalada, por mais que você esteja abalado e se perca no meio do caminho, você rapidamente encontra uma solução, você rapidamente encontra um atalho, encontra um outro caminho, uma bifurcação e consegue seguir a vida. Consegue superar seus desafios e dificuldades. Então daí vem essa questão da força física. E consequentemente dá uma força muito grande para o seu emocional também. Quando falo dessa força física, também estou falando de pessoas que conseguem suportar grandes dores. Né? Você já pode ter, por exemplo, a dor de quebrar um osso, a dor de um tiro, esse tipo de coisa. A dor de levar uma pancada, né? Desde uma surra ou pancadas, esse tipo de coisa. Você tem uma grande resistência física. Pessoas que suportam grandes temperaturas, sejam elas temperatura quente ou temperatura fria. Você tem a habilidade, né, de se adequar tanto ao frio quanto ao calor e resistir bem a essas duas energias, sem passar tão mal quanto os outros. Ou tem uma das questões, ou você é a pessoa que aguenta muito calor, mas morre de frio, ou você é a pessoa que suporta muito frio, sem gripar, sem pegar resfriado, sem ficar morrendo aí, sem usar tantos agasalhos, mas que no calor fica qualquer temperaturinha mais alta, né, que seria a de calor, você já fica querendo desmanhar, suando por todos os poros, em todos os lugares, certo? E é isso. A sua habilidade física estaria mais essa questão. O que é até muito bom, né? Quando falamos do corpo, né? Uma habilidade de perder rapidamente peso e ganhar massa muscular, né? Ter um corpo muito bonito, você tem essa tendência. Alguns aí. E essa força é muito boa também. Bom, no físico, como eu já disse para vocês, eu sempre trato a voz, né? A nossa voz como uma manifestação física, porque mesmo não podendo ver, a gente pode ouvir, e a voz só sai por conta da movimentação de músculos. A língua
o maxilar, nossa boca, e também as cordas vocais, que são coisas físicas visíveis. Então eu considero a voz nesse sentido. É algo meu, né, das minhas leituras. E aqui eu tenho que dizer que a sua voz também é uma habilidade física sua. Se você quiser desenvolver, você poderia trabalhar muito bem como locutor, trabalhar muito bem com podcast, com coisas que estejam relacionadas à apresentação, onde você usa muito a sua voz. Tem uma voz bonita, forte, ou até cantar, por que não? Dubladores também aqui, pode ser. Seja como for, independente se você não quiser nada dessas coisas que eu falei, sua voz é um ponto forte, é bonita, é interessante. Pode ser uma voz bonita, uma voz sensual, uma voz agradável, tá? Deixa o like, comente, compartilha, não esquece de reparar este vídeo e até a próxima. Por fim, mas não menos importante, grupo 3. Vamos então ver quais são os seus dons e talentos espirituais. Grupo 1. Grupo 3, perdão. Grupo 3, quais são os seus talentos físicos e espirituais? 5 de ouros. A estrela. Falamos primeiro aqui do espiritual, né, com o tarô, depois o físico com o Lenormand. A rainha de copas. Que é isso aqui, minha gente? Cavaleiro de espadas. E o mundo. No sentido espiritual, eu vejo que você é um médium ostensivo. O que é ser médium ostensivo? Sua mediunidade é muito forte, é muito visível, muito perceptível. Desde criança você pode ter percebido alguns sinais da sua mediunidade, onde para a maioria que se conecta ao grupo 3, eu percebo que você já viu espíritos ou conversou com espíritos. Né? Para conversar com espíritos você faz de uma forma verbal ou de uma forma mental, conversando com os espíritos dos desencarnados, né? Dos mortos, ou até mentores, né? Outras energias. E a maioria aqui já viu espíritos ou algum tipo de aparição, né? Algum tipo de manifestação do sobrenatural. Aqui me veio muito a energia de médiuns como Chico Xavier, né? Que é um exemplo de um médium que via de tudo. Veio aquele livro Espíritos Entre Nós. Talvez você já tenha lido, talvez você conheça o autor. Conheço o autor assim, a história dele, ele foi um médium que viu muita coisa também. Ou eu não me lembro se ele está vivo. Depois pesquise Espíritos Entre Nós. Então você é uma pessoa que já viu ou vê muita coisa que se outras pessoas vissem enlouqueceria, né? Talvez você seja alguém até que já viu tipos de aparições similares a demônios, ou já viu realmente demônios. Quando olha para as pessoas, também é possível que você tenha essa habilidade de olhar para as pessoas e ver todos os seus segredos, ou seja, a sujeira que elas escondem, ou a luz que elas ocultam. Pessoas aqui com a capacidade de enxergar a aura, tá? A cor da aura. Consegue perceber também de longe se uma pessoa tem boas intenções ou não. Porque você vê a sujeira, né, da alma, do espírito. Você consegue ver as boas intenções, a luz que há nas intenções das pessoas e também as trevas que há nas intenções de cada um. Espiritualmente também falamos de alguém que tem a habilidade de visitar os umbrais, né, de visitar o mundo espiritual. Você consegue atravessar os portais, né, e ir até o mundo espiritual. Uma habilidade semelhante à do corvo, né? O corvo transita entre os mundos. Inclusive para alguns,
o seu animal de poder, um dos seus totens, um dos seus animais de poder, seus animais espirituais, pode ser o corvo. Um deles, né? E aqui no sentido espiritual eu falo também com pessoas que têm a habilidade de adivinhar as coisas. Sem precisar estar utilizando nada, né? Sem cartas, sem velas, sem búzios, o que for aí. Você com a sua espiritualidade, né? Vão se comunicando e adivinhando as coisas ou percebendo o que está acontecendo. Médios sensitivos aqui tem a presença. É isso. Vamos. Antes de ir para a questão dos dons físicos, tenho que falar que eu percebo uma pessoa muito sensível. Ok? Aqui nessa leitura. Uma pessoa muito sensível, muito amorosa. Você sente na pele as emoções das outras pessoas. Você sente a dor, sente o amor. Você consegue saber quando alguém está apaixonado, mesmo que essa pessoa ainda não saiba que está. Você também pode ter a habilidade de saber se uma pessoa está grávida ou não, o sexo do bebê, simplesmente por tocar ou estar na presença da pessoa. Percebo que você é uma pessoa bem sensível. Pode ter sido uma criança que foi considerada pela maioria esquisita, pode ter frequentado muitos psicólogos, psiquiatras, por conta da sua mediunidade, dos seus talentos, pode ter ido muito a padre, a pastor, em igrejas, né? Até seus pais entenderem o seu dom, até você entender o seu talento, o seu dom. Devido à sua sensibilidade, também percebo que você pode ter chorado já bastante. E percebo uma pessoa também que aguarda o amor. Para alguns, não todo mundo, mas para alguns aqui, um dos grandes sonhos é encontrar ao ser amado. Os caminhos em seus talentos físicos: o chicote, a foice, a raposa e a carta. Um dom físico aqui que você tem. Bom, para a sua questão física aqui está dizendo que você tem um bom olho, né? Que seu olho é muito observador. O que faz com que você tenha talento para ser um recrutador, por exemplo, um caçador de talentos, um recrutador, um gerente, um chefe, diretor, coordenador, porque você, através do seu olho, né, você consegue perceber os talentos de cada pessoa, no que elas vão dar certo em cada coisa. Os dons, você tem a habilidade de perceber os dons de outras pessoas, os talentos delas, e ajudá-las a estarem no melhor lugar para elas. Assim como também isso faz com que você tenha a habilidade de criar boas estratégias. Porque seu olhar é visionário, né? Você tem uma mente muito aguçada, sua mente e seu olhar são muito aguçados, muito visionários. Então você percebe o que vai dar certo e o que não vai dar, o que vai funcionar ou não. Então você é um excelente estrategista. Uma excelente estrategista ou um excelente. Então você sabe qual é o melhor caminho
para as coisas funcionarem, para as ideias funcionarem, para os planos darem certo. É o tipo de pessoa excelente para se ter em empresas. Daria muito bem também como contador, né? Uma contadora, um contador, porque para criar essas estratégias financeiras para enriquecer, para as coisas darem certo. A mente que você tem, né? O olhar que você tem, a mente que você tem é a mesma das pessoas que criam jogos de azar, que criam essas apostas, dos grandes executivos, né? De grandes empresas, porque essa mente e esse olhar é preciso para as coisas funcionarem, né? Para crescer e explodir, num bom sentido. Por fim, aqui também fala que você tem uma habilidade de trabalhar com coisas e situações que a maioria das pessoas não tem. Tá? Você tem esse tipo de habilidade também na questão física. Uma grande habilidade também para trabalhar com coisas relacionadas às mãos, como por exemplo plantação, é o principal. Mas também podemos falar de questões ligadas à massagem, a cabelo, cuidar do cabelo, cuidar da estética. E principalmente aqui está ligado a questões com plantação, com o ramo dos alimentos, coisas nesse sentido. Certo? Terminamos aqui, deixa o like, comente, compartilha e até a próxima leitura, grupo 3. Não esquece de deixar o hypar, tá?